Olá, gente, bom dia, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui reunidos em nossa sala de leitura. Bem-vindo ao clube. Deixa eu falar com quem talvez esteja pela primeira vez, né? Praticamente todo dia eu vejo pessoas novas entrando, se inscrevendo no nosso canal. Seja bem-vindo, então. Saiba que você está em um plano de leitura bíblico anual. Nós estamos no dia de número 137. Siga daqui para frente até completar 365. Nós teremos terminado, quem começou desde o primeiro dia, e aí você continua por mais 136 dias, aí você completa. Ou também você tem a facilidade ou o privilégio, vamos dizer assim, de resgatar alguns capítulos anteriores, porque já estão gravados, estão na playlist 2022 na Bíblia, aqui no meu canal do YouTube. Inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito, dá o like, dá o joinha e vamos seguir com a nossa leitura, tá bom? Coloque aí nos comentários o seu bom dia, sejam bem-vindos. Para quem está acompanhando a gravação em outro horário também, deixe aí nos comentários o seu nome, seu bom dia, boa tarde, boa noite, assim a gente vai se comunicando. Vamos orar? Já passa das 6, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, é um privilégio estar reunido com esses meus irmãos para a leitura da Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, como tem falado durante todos esses dias. Queremos mais uma vez aqui aprender nessa leitura de conhecimento. Que o Senhor abra o nosso entendimento. E abençoe, Pai, a todos aqueles que estão participando conosco dessa leitura. Que esse clube em 2020 cresça cada vez mais para a Tua honra e para a Tua glória. 2022, aliás. Cresça para a Tua honra e para a Tua glória. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Falando em crescimento do nosso clube, você pode compartilhar essa leitura com seus amigos, com seus familiares. Clique em compartilhar. Aqui abaixo vai ter aí uma seta, né? Clique em compartilhar e aí você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, vai aparecer as opções aí de compartilhamento, tá bom? Fique à vontade para ser um compartilhador da palavra de Deus. Vamos ler então? Deixa eu colocar aqui a Bíblia na tela. Juízes capítulo 18. Juízes 18. Mica e a tribo de Dan. Naqueles dias não havia rei em Israel. E a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então, os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica, e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Lembra que ontem nós lemos que o jovem levita foi até lá e Mica o convenceu a ficar com ele, se tornou dele ali um sacerdote, enfim. E aí quando eles chegaram, reconheceram a voz, né, do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: assim e assim Mica fez comigo. Contou a história, né? Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles disseram: então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: vão em paz. O caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com outros povos. Então, os 5 homens voltaram aos seus irmãos em Zorá e Estaol.
E esses irmãos lhe perguntaram: então, o que nos dizem? Eles responderam: preparem-se, vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vão ficar aí parados? Vão, depressa, e ocupem aquela terra. Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus está entregando nas mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então, partiram dali do meio da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jeraim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Maané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jeraim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura e a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: o que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deste se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan, que voltando-se perguntaram a Mica: o que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: o que é que você quer? Porém os filhos de Dan lhe disseram: seria melhor você ficar calado, porque senão alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida você e os da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram o seu caminho. E Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com outros povos. A cidade ficava no vale, junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. E lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Israel. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Vocês estão entendendo que eles misturavam, né? Ao mesmo tempo que eles diziam que era povo de Israel, uma só família, casa de Deus, sacerdote, eles colocavam dentro da casa de Deus escultura feita por mão de homens, sabe? Levavam a idolatria para dentro, para os costumes.
não tem jeito, Deus iria permitir que eles fossem levados cativos mesmo. Deus iria permitir guerra para que eles pudessem se consertar. Vamos continuar aqui. Capítulo 19. O levita e a sua concubina. Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém, ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa de seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse a seu genro: coma alguma coisa para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora. Os 2 se sentaram, comeram e beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração. Quando o homem se levantou para partir, o sogro insistiu para que ficasse com ele. Mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir, mas o pai da moça lhe disse: coma alguma coisa, fique até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina e o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, disse: olhe, está ficando tarde e a noite vem chegando. Passe mais uma noite aqui. Esse dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração. Amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite. Porém o seu senhor lhe disse: não vamos mais entrar em nenhuma cidade estranha que não seja a dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante, até Gibeá. E continuou: venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. Assim, passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que, ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: para onde você está indo e de onde você vem? O levita respondeu: estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em sua casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada. Então o velho disse: que a paz esteja com você. Tudo que lhe vier a faltar, fique a meu encargo. Só não passem a noite na praça. Ele os levou para sua casa, deu pasto aos jumentos. Depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Enquanto eles se alegravam, eis que homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não faça essa maldade. Já que o homem está em minha casa, não faça uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha, virgem, e a concubina dele. Vou pôr as 2 para fora,
e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem, mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então, o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e a abusaram dela toda a noite até pela manhã. Meu Deus. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde seu senhor estava hospedado. E ela ficou ali até clarear o dia. Crueldade, né? De manhã, quando seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se e vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para sua casa. Chegando à casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços. Olha só. E enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. Então, aquele levita enviou um sinal, para os irmãos de Israel, para todas as tribos de Israel. Cortou em 12 pedaços a mulher e mandou uma mensagem para a tribo de Ruben, de Judá, Efraim. Mandou um pedaço dizendo o que aconteceu, olha o que fizeram. Contou a história. Estava de viagem, me hospedei na casa de uma pessoa, os homens daquela cidade abusaram. Olha só, trouxe a mulher morta de volta para casa, chamei ela não respondeu nada, estava morta. Olha o que aconteceu, nunca aconteceu isso desde que saímos do Egito. Pensem aí, o que a gente deve fazer? Vamos lá, capítulo 20. Os israelitas vingam a afronta feita ao levita. Todos os filhos de Israel, desde Dan até Berseba, bem como a terra de Gileade, saíram, e a congregação se reuniu diante do Senhor em Mispa, como se fosse um só homem. Os chefes de todo o povo, de todas as tribos de Israel, se apressaram na congregação do povo de Deus. Havia 400.000 soldados de infantaria, 400.000 que puxavam da espada. E os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam se reunido em Mispa. Os filhos de Israel disseram: conte-nos, como aconteceu essa maldade? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e, à noite, cercaram a casa que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel, pois aqueles homens cometeram uma maldade e loucura em Israel. Eis que todos vocês são filhos de Israel, portanto, discutam o assunto e tomem uma decisão. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá para a sua tenda, e nenhum de nós voltará para casa. Mas isto é o que faremos a Gibeá: um sorteio para ver quem atacará a cidade, de todas as tribos de Israel. Vamos separar 10 homens de 100 em 100. Deixa eu ler direitinho isso aqui, perdão. Vamos separar 10 homens de 100 e 100 de 1000 e 1000 de 10.000 para providenciarem mantimento para o povo. Então, de 100 separa 10. Houve uma separação ali. 10% de cada tropa seriam dedicados a providenciarem mantimento, para o povo, a fim de que este, indo a Gibeá de Benjamim, faça ela conforme toda a loucura que fez em Israel. Assim, todos os homens de Israel se ajuntaram como se fosse um só homem contra essa cidade. As tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é essa que foi feita no meio de vocês? E agora entreguem-nos aqueles homens malignos que estão em Gibeá, para que o matemos.
e tiremos esse mal do meio de Israel. Mas os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz de seus irmãos, os filhos de Israel. Ao contrário, vindos de suas cidades, se ajuntaram em Gibeá para saírem à guerra contra os filhos de Israel. E naquele dia os filhos de Benjamim convocaram das suas cidades 26.000 homens que puxavam da espada, além dos moradores de Gibeá, dos quais reuniram 700 homens escolhidos. Entre este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, que atiravam com a funda e eram capazes de acertar uma pedra num fio de cabelo sem nunca errar. Dos homens de Israel, além dos de Benjamim, foram convocados 400.000 homens que puxavam da espada. Todos esses eram homens de guerra. Os israelitas se levantaram e foram a Betel. Ali consultaram a Deus, dizendo: quem de nós será o primeiro a lutar contra Benjamim? O Senhor respondeu: Judá irá primeiro. Na manhã seguinte, os filhos de Israel se levantaram e acamparam perto de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra a tribo de Benjamim e tomaram posição de ataque contra ela junto a Gibeá. Então, os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e, naquele dia, mataram 22.000 homens de Israel. Porém, o povo dos homens de Israel se animou e eles novamente tomaram posição de ataque no mesmo lugar onde no primeiro dia o tinham feito. Antes disso, porém, os filhos de Israel foram e choraram diante do Senhor até a tarde e consultaram ao Senhor, dizendo: devemos atacar outra vez os nossos irmãos da tribo de Benjamim? E o Senhor respondeu: sim, vocês devem atacar. Assim, no dia seguinte, os filhos de Israel marcharam contra os filhos de Benjamim. Também os de Benjamim, no dia seguinte, saíram de Gibeá de encontro a eles e mataram mais 18.000 homens, todos os que puxavam da espada. Deixa eu só dar uma hidratada aqui. Vocês estão entendendo, né? Que essa guerra aqui é no meio dos próprios irmãos, tá? Benjamim é descendente de Israel, de Jacó. Então, a guerra estava acontecendo entre eles mesmos. E Israel vinha perdendo. 20.000 homens morreram. A segunda vez consultaram a Deus, Deus falou: vai, e perderam de novo. Olha o que estava acontecendo. Vamos entender o desfecho aqui da história. Versículo 26. Então, todos os filhos de Israel, todo o povo foram a Betel e choraram. Estiveram ali diante do Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, porque naqueles dias a arca da aliança de Deus estava ali em Betel. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava diante dela naqueles dias. Os filhos de Israel perguntaram: devemos sair mais uma vez para lutar contra os nossos irmãos da tribo de Benjamim ou devemos desistir? O Senhor respondeu: vão novamente, porque amanhã eu os entregarei nas mãos de vocês. Então Israel pôs emboscadas ao redor de Gibeá. No terceiro dia, os filhos de Israel avançaram contra os filhos de Benjamim e tomaram posição de ataque contra Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram de encontro ao povo e, deixando-se atrair para longe da cidade, começaram a matar alguns do povo de Israel, como haviam feito das outras vezes, pelas estradas das quais uma vai para Betel e outra vai para Gibeá. E no campo mataram uns 30.000 homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: eles estão sendo derrotados como das outras vezes. Porém, os filhos de Israel disseram: vamos fugir para atraí-los da cidade para as estradas. Todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e tomaram posição de ataque em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar das vizinhanças de Gebá. 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a batalha se intensificou. Porém, os filhos de Benjamim não imaginavam que o desastre seria iminente. Então, o Senhor derrotou Benjamim diante de Israel, e naquele dia os filhos de Israel mataram 25.100 homens de Benjamim, todos os que puxavam da espada. Então, os filhos de Benjamim viram que estavam derrotados.
Os homens de Israel foram cedendo terreno aos benjamitas, porque confiavam na emboscada que haviam posto contra Gibeá. A emboscada avançou depressa e investiu contra Gibeá, e passou os moradores a fio da espada. Os homens de Israel tinham combinado um sinal com a emboscada, que era fazer subir da cidade uma grande nuvem de fumaça. Então os homens de Israel deviam voltar à batalha. Os filhos de Benjamim tinham começado a atacar os homens de Israel e já tinham matado uns 30 deles. E diziam: com certeza eles já estão derrotados, como na batalha anterior. Então a nuvem de fumaça começou a levantar-se da cidade, como se fosse uma coluna. Os filhos de Benjamim olharam para trás e eis que a fumaça da cidade subia para o céu. Os homens de Israel deram meia volta e os filhos de Benjamim ficaram apavorados, porque viram que o desastre era iminente. Eles viraram as costas para os homens de Israel em caminho do deserto, mas não puderam escapar da batalha. E os que vinham das cidades os destruíram no meio deles. Cercaram os filhos de Benjamim e os perseguiram. E onde repousavam, ali os alcançavam, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. Dos filhos de Benjamim foram mortos 18.000 homens, todos estes homens valentes. Então se viraram e fugiram na direção do deserto, para a rocha de Rimom. E ao longo do caminho, os filhos de Israel ainda apanharam mais uns 5.000 homens. Seguiram-nos de perto até Gidom e mataram mais 2.000 homens. Naquele dia morreram 25.000 homens dos filhos de Benjamim, todos eles homens valentes que puxavam da espada. Porém, 600 homens viraram e fugiram para o deserto, para a rocha de Rimom, onde ficaram 4 meses. Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, tudo que encontraram, e também puseram fogo em todas as cidades que encontraram. É muita morte, né? Muita matança, né? Meu Deus do céu. Naquela época era assim, né? Vamos concluir. O último capítulo de Juízes. Esposas para os benjamitas. É uma leitura mais de conhecimento, por isso que eu estou indo direto. Ora, os homens de Israel tinham feito um juramento em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha em casamento aos benjamitas. O povo foi a Betel e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a voz e choraram amargamente. Disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que isso aconteceu em Israel? Porque hoje falta uma tribo. No dia seguinte, o povo pela manhã se levantou e edificou ali um altar, e apresentaram holocaustos e ofertas pacíficas. E os filhos de Israel perguntaram: quem de todas as tribos de Israel não compareceu à Assembleia do Senhor? Porque tinham feito um juramento solene. Quem não comparecesse à presença do Senhor em Mispa seria morto. Os filhos de Israel tiveram compaixão de seus irmãos da tribo de Benjamim e disseram: hoje foi eliminada uma das tribos de Israel. Como obteremos mulheres para os restantes deles? Pois juramos pelo Senhor que não lhe daríamos em casamento nenhuma de nossas filhas. E perguntaram: há alguma das tribos de Israel que não tenha comparecido à presença do Senhor em Mispa? E eis que ninguém de Jabes de Gileade tinha ido ao acampamento, à assembleia. Quando contaram o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes de Gileade estava ali. Por isso a congregação mandou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhes ordenou, dizendo: vão e matem os moradores de Jabes de Gileade ao fio da espada, tanto homens como mulheres e crianças. É isso que vocês devem fazer: matem todos os homens, bem como todas as mulheres que não forem virgens. E acharão entre os moradores de Jabes de Gileade 400 moças virgens, que nunca haviam tido relações com homem algum, e as trouxeram ao acampamento em Siló, que fica na terra de Canaã. Então toda a congregação enviou mensageiros aos filhos de Benjamim, que estavam na rocha de Rimom, e lhes fizeram uma proposta de paz. Foi nesse tempo que os benjamitas voltaram e receberam aquelas mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido conservadas com vida. Porém,
não havia uma para cada um deles. Então o povo teve compaixão de Benjamim, porque o Senhor tinha aberto uma brecha nas tribos de Israel. Os anciãos da congregação disseram: como obteremos mulheres para os que sobraram, visto que as mulheres dos benjamitas foram exterminadas? Disseram mais: deve haver uma herança para os benjamitas que sobraram, pois nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Vocês estão entendendo, né? Que houve uma guerra ali contra um dos irmãos, uma tribo de Israel. Então, eles dizimaram uma tribo, depois ficaram tristes. Poxa, por que, né, que a gente vai ficar agora com uma tribo a menos? Vamos dar um jeito dessa descendência não morrer. Sobraram alguns, vamos arrumar mulheres para eles, aqueles 400 que fugiram, que ficaram durante 4 meses morando distante. Então vamos arrumar mulheres para eles e tal. Mulher de quem? Vamos ver se tem alguma tribo aqui, algum povo que não compareceu quando nós convocamos. E aí teve um que não compareceu. Então mataram homens e mulheres, só deixaram as virgens como castigo. Pegaram essas virgens, mas ainda não era o suficiente para aqueles 400 homens. E aí o sacerdote falou: não, tem que haver uma herança para os benjamitas, porque nenhuma tribo de Israel deve ser destruída. Versículo 18. Porém, nós não podemos dar a eles nossas filhas em casamento, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito que der mulher aos benjamitas. Então disseram: eis que, de ano em ano, há uma solenidade no Senhor em Siló. Siló fica ao norte de Betel, do lado do nascente do sol, pelo caminho que vai de Betel a Siquém, e ao sul de Lebona. Então deram uma ordem aos filhos de Benjamim, dizendo: vão e se escondam nas vinhas, fiquem vigiando. Quando as moças de Siló saírem a dançar em rodas, saiam das vinhas e cada um agarre uma mulher para si. Era tudo na força do braço, né? E então voltem para a terra de Benjamim. Quando os pais e os irmãos delas vierem se queixar a nós, diremos: tenham pena deles por amor de nós, pois na guerra contra Jabes de Gileade não conseguimos mulheres para todos eles. E vocês não as deram a eles, pois nesse caso seriam culpados de quebrar o juramento. Assim fizeram os filhos de Benjamim, e dentre as moças que saíram para dançar, eles tomaram para si mulheres, conforme o número deles. Depois voltaram para a sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. Então os filhos de Israel partiram dali, cada um para a sua tribo, para a sua família e para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo, porque não tinha rei. Gente, concluímos. Amanhã a gente vai ler o livro de Ruth, iniciar a ler o livro de Ruth. Concluímos então Juízes. Vamos colocar aqui nos comentários o nosso glória a Deus por mais um livro concluído. Escreva aí nos comentários. Vou colocar aqui. Glória a Deus por mais um livro concluído. Graças a Deus, né? Estamos seguindo com o nosso plano. Em um ano, nós vamos completar, se Deus quiser, né? Estamos indo muito bem. Vamos completar a leitura panorâmica da Bíblia toda, da Bíblia inteira. Tá bom? Se programem. Eu vou colocar, disse que ia avisar ainda hoje, eu vou colocar nos grupos de WhatsApp, anunciando a nossa próxima aula, naquela plataforma, Renovação da Mente, naquele ambiente, aliás, né, de aula, que é pelo aplicativo Zoom. Depois essa aula vai ficar disponível na plataforma, tá certo? Por ali nós vamos tendo profundidade bíblica. Um abraço de fé, de força, que o Senhor te abençoe e te guarde em tempos tão difíceis que temos vivido. Até amanhã.